aqui é um webcast de iniciação à Internet of Things, onde podemos ver na prática o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer em Portugal, o que é que está a acontecer pelo mundo nesta área e depois, para quem estiver mais interesse mais técnico, como é que podemos agarrar uma plataforma de prototipagem e podemos desenvolver qualquer coisa que nos permita perceber como é que a Internet of Things pode ser uma coisa importante nos próximos tempos. E fazendo aqui um compasso de espera para saber se está toda a gente, eu começo a apresentação com este slide fantástico, que é um slide de Las Vegas, porque na prática mostra um pouco como é que o IoT está neste momento, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto. Há uns anos atrás falávamos de aplicações, falávamos de desenvolvimento de aplicações mobile e isso passou a ser uma coisa muito importante e muito relevante e toda a gente na altura queria desenvolver aplicações. Na prática continuamos a querer, mas o boom das aplicações já passou. Agora já somos muito mais seletivos, já não instalamos todas as aplicações. Em relação ao IoT, podemos dizer que estamos basicamente no mesmo sítio onde estávamos há uns anos atrás nas aplicações, ou seja, toda a gente olha para isto como se fosse Las Vegas, como um sítio com muitas luzes, com muito spotlight, com muita coisa a acontecer. Ainda nem toda a gente sabe exatamente o que é que pode fazer, nem como é que vai ganhar dinheiro com isso, ou se é sequer se vai ganhar dinheiro com isto. Mas, na realidade, toda a gente está a falar do Internet of Things. E, tendo em conta aquilo que nós tínhamos falado sobre Internet of Things, ok, fantástico, então está a despontar agora, mas o que é? Porque, efetivamente, o que acontece é que toda a gente fala disso, mas todos nós temos definições diferentes de Internet of Things. É eu ligar uma coisa na internet, ok, mas isso então o PC faz parte da Internet of Things. É ligar um dispositivo móvel na internet, ok, o meu telefone também faz parte. É ligar uma coisa qualquer que eu tenho em casa, como algumas que eu tenho aqui, ok, então vamos imaginar que o meu sensor de temperatura também faz parte. O sensor que eu tenho em casa que me diz qual é a temperatura. Tudo isto faz parte da Internet of Things, um conjunto de objetos que têm tecnologia que lhes permite comunicar e interagir dentro da internet, ou seja, para que todos nós possamos comunicar. Eu escolhi esta definição porque é a definição da Gartner e me pareceu-me ser aquela que faria mais sentido. Portanto, sabendo nós, então, o que é a Internet of Things, como é que ela está a nível mundial? Ou seja, onde é que nós estamos neste momento? Bem, e efetivamente, só para ter uma ideia, em 2014 cerca de 2 bilhões de dispositivos foram ligados à internet. Mas isso, se é muito, e é, na realidade esse número vai crescer para perto de 8 bilhões em 2020. O que faz com que tenhamos um crescimento de 4 vezes em meia dúzia de anos. O que faz, obviamente, com que esses dispositivos tenham que ser vendidos. Se têm que ser vendidos, têm que ser desenvolvidos. Se têm que ser desenvolvidos, têm que ter software e hardware. E aí é que está a oportunidade, né? Na quantidade de dispositivos que vão estar ligados e que ainda não existem efetivamente, estão apenas em conceito e até agora, provavelmente até pouca gente falou neles. O que é importante também perceber é a forma como isto se divide. Se vocês olharem e conseguirem olhar para aquele gráfico que está mais abaixo, vamos conseguir identificar, por exemplo, que grande parte dos dispositivos estão em 3 áreas grandes. Home, para o consumer, para nós colocarmos coisas em nossa casa que nos ajudem. Toda a gente já falou do controle de energia para poupar energia, de controle de temperatura para poupar energia, de medições de água e eletricidade para saber o que é que gastamos, mas há coisas muito mais importantes ainda que podem ser desenvolvidas em cima disso. E depois temos 2 outras, que são as Smart Cities, que são muito faladas em Portugal, e fazemos várias iniciativas acerca disso. E depois temos, efetivamente, toda a questão de edifícios e de indústria. Portanto, estes 3 pontos são talvez aqueles que tenham mais dispositivos ligados. Mas, na realidade, até os outros que são relacionados com a saúde ou relacionados com transportes têm tantos milhões de dispositivos que um nicho, aparentemente, olhando para estes números todos, um nicho, na realidade, são milhões de dispositivos. Ok? Mas se olharmos também para dinheiro, ou seja, efetivamente quem é que vai ganhar dinheiro com isto, e olharmos para isto dessa forma, vamos ver aqui 3 áreas completamente diferentes onde quem trabalha nesta área poderá efetivamente pensar em trabalhar. O que é curioso é que grande parte do valor não está propriamente nem quem vai inventar os dispositivos. Ou seja, eu vou ter uma coisa fantástica que me vai medir a energia e que me vai dizer que o meu frigorífico está variado ou que se vai variar dentro de algum tempo por causa do padrão de consumo,
Mas eu tive toda a parte de propriedade intelectual e todo o esforço para desenvolver o produto, mas na realidade grande parte da infraestrutura, grande parte do dinheiro vai para a infraestrutura, vai para os serviços de network que ali estão. Porquê? Porque obviamente os dispositivos para comunicarem vão precisar de internet e como precisam de internet vão ter que assentar nos normais providers que temos ou noutros que vão surgir. E neste momento, obviamente, todos nós estamos a pensar naqueles que temos nos nossos telefones, em Portugal 3, mas na realidade aquilo que vai acontecer é que irão surgir muitas outras alternativas de comunicação. Para quem já conhece um bocadinho disto, estará certamente a lembrar-se de Sigfox ou de LoRa. Para quem não conhece, se for pesquisar na internet Sigfox, vai encontrar uma rede de comunicação em cima de frequências gratuitas que permite comunicação deste tipo de dispositivos. Mas temos RF, temos Bluetooth, temos Wi-Fi, temos aqui um conjunto de outras hipóteses. Mas, na realidade, de acordo com as estimativas, ou, por outra, de acordo com aquilo que já acontece, grande parte do dinheiro está efetivamente em cima de network services. Aliás, se olharmos para os grandes fabricantes, todos eles estão interessados nisto, a Cisco, a Ericsson e todos os fabricantes estão interessados muito no IoT, não porque queiram fazer dispositivos, mas porque querem efetivamente beneficiar do facto de eles serem os providers da infraestrutura toda por trás. E é curioso que nós estamos efetivamente numa altura na internet das coisas em que as coisas começaram a acontecer. Porque o que acontece é que durante muito tempo estas coisas já aconteciam, ou seja, a Internet of Things já existia. Nós tivemos muitas coisas desenvolvidas, nomeadamente para a área da indústria, que já permitia comunicar e obter informação sobre telemetria de máquinas, normalmente máquinas caras. O problema é que as coisas nunca foram fáceis de fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Nós queríamos comprar hardware e o hardware era caro, nós queríamos fazer comunicação machine to machine entre máquinas e era cara, ou não era tão barata quanto agora. Nós queríamos desenvolver e a forma de desenvolver eram IDEs bastante difíceis de trabalhar e isso fazia com que também não fosse fácil. Depois, entretanto, com esta história dos telefones que nós começámos a ter, começaram-se a implementar novos cenários de utilização. Ou seja, nós estamos neste ponto de crescimento exponencial da internet das coisas porque, por acaso, um conjunto de coisas se juntaram e nos permitem chegar aqui. O hardware está barato, vou-vos mostrar alguns que custam 2, 3 euros na internet, as comunicações estão muito mais baratas, existem ferramentas de desenvolvimento muito melhores e, como tal, começámos a olhar para isto e começámos a descobrir novos cenários de utilização que são muito mais interessantes. Ou seja, na prática, e se olharmos para aquilo que nós conhecemos das aplicações, aquelas que nós já conhecemos, as coisas são as novas aplicações. Isto quer dizer o quê? Que aquelas apps que eu há pouco vos falei que existiam, que eram utilizadas e que funcionavam fantasticamente no nosso telefone e que durante os últimos 5 anos não só ouvimos isto, aplicações. Nós neste momento, face àquilo que está a acontecer, à facilidade do desenvolvimento, ao mercado, às relações que são criadas com o consumidor, a tudo isto torna-se muito fácil nós começarmos a pensar em desenvolver coisas na internet de uma forma relativamente fácil e simples. Só para vos dar... Ok, na consola. Já está. Já liguei outra vez a webcam. Ok. Então, tal como eu estava a dizer, as coisas são as novas aplicações. Portanto, nós temos a possibilidade de começarmos a olhar para estas coisas e vermos que a facilidade de desenvolvimento torna-se bastante grande e o mercado está pronto. Claro que isto não é como uma aplicação, ok? E quem pensa em entrar no IoT e começar a desenvolver e pensar que é a facilidade de uma aplicação, não é. Há uns meses atrás falava com um investidor norte-americano que dizia que não investia em IoT. Eu perguntei, mas porquê? Muito simples, porque quando eu invisto numa startup que tem uma app, eu espero um retorno a 3 anos. Em 3 anos espero que dê ou não dê dinheiro, mas pelo menos que em 3 anos eu saiba. Em IoT isto aumenta para 5. E, portanto, e porquê que aumenta para 5? Aumenta para 5 porque desenvolver um produto físico não é a mesma coisa que desenvolver um pedaço de software. Tem que ser testado, tem que ser muito mais testado e em muito mais condições do que aquelas que são as aplicações. Tem que se garantir que funciona. Porque no momento em que eu entrego aquilo ao consumidor e o consumidor leva para um sítio qualquer, eu já não consigo fazer novos releases de updates. Não posso mandar uma nova versão do meu produto cada vez que descubro um bug. O que é que eu posso fazer? Garantir que os bugs não estão lá ou garantir formas de updates over the wire, que obviamente não são fáceis e são apenas para software dos dispositivos. Portanto,
Obviamente, para quem pensa em IoT como uma coisa para desenvolver produtos para comercializar, tem que pensar que provavelmente a dificuldade que existe, perdão, é maior do que apenas colocar apps na Store e disponibilizá-las. Dito isto, claro que o facto de ser difícil, ou mais difícil, também faz com que haja mais capacidade de inovar e de ser diferente dos outros, porque na realidade torna-se mais difícil lançar um produto. Portanto, dito isto, e só para verem uma ideia de quem é que são as pessoas que estão a trabalhar nesta questão do IoT, eu incluí aqui um slide que mostra quem são as empresas no mundo que têm mais interesse em IoT. Se vocês repararem, que estão aqui do lado esquerdo, vocês conseguem ver aqui grandes nomes do ponto de vista da hardware, como a Cisco, a Intel, a Qualcomm. Vocês conseguem olhar para aqui e identificar aqui uma quantidade de empresas que são efetivamente empresas puras de hardware e que trabalham neste mercado, tal como eu vos estava a dizer há pouco. E curiosamente também, se olharmos para este lado, vamos ver que existem N startups, N empresas que são financiadas por estes senhores, na esperança que um deles tenha alguma coisa que seja efetivamente relevante. Portanto, qual é a ideia cá em Portugal? Pelo menos eu espero que sim. É que comecemos a ter empresas portuguesas aqui, espalhadas também pelo meio, de forma a conseguirmos trazer para Portugal algum deste investimento. Eu escolhi aqui um conjunto de startups mundiais, algumas delas com algum sucesso, para vos mostrar o que é que efetivamente isto tem de vantagem. Okay? Ou seja, o que é que o IoT é, o que é que já existe, o que é que está a ser feito. Esta primeira é talvez das mais conhecidas, e se vocês não a conhecem, talvez seja bom procurarem pela Nest, que é uma empresa que foi adquirida pelo Google e que faz termómetros, sensores que mostram efetivamente esta informação. Mostram a informação de qual é a temperatura que está numa sala. A vantagem deste termómetro é que ele tem inteligência suficiente para perceber como é que se tem que comportar e perceber como é que tem que coordenar o ar-condicionado para ter a temperatura que eu gosto. E, portanto, a Google diz, a Nest diz, que consegue, ao final de, se não estou a erro, próximo de 2 anos, o retorno do investimento do dispositivo em poupança energética, não falando na vantagem que eu tenho de poder ter a temperatura sempre que eu gosto e não aquela que os outros querem ou que o ar-condicionado quer ter. Depois temos mais algumas que são importantes, como a Amazon, que lançou o Echo, que não é mais nem menos que uma caixinha. Esta é a versão mais pequena, existe uma versão maior, que tem inteligência artificial e que nos permite comunicar com ela, como aquilo que existe já nos telefones, por voz, mas que também permite avisar-nos de coisas tão básicas como hoje é má ideia, tu ainda não foste ver-me na rua, mas hoje é má ideia ir vestido à verão, porque na realidade está a chover, portanto, por favor, troca lá de roupa. Ou então, olha, a tua música preferida vou pôr agora porque acabaste de chegar a casa. Ou então, olha, deixaste a janela aberta ou a porta aberta, por favor, vai lá e altera efetivamente esta capacidade, ou seja, altera por favor isto, porque senão vai correr mal. Portanto, e temos aqui 2 dos principais players, a Google, a Amazon, metidas ao barulho no IoT. Mas temos mais. Este foi talvez a primeira iniciativa de IoT que me chamou a atenção verdadeiramente como eu quero ter uma coisa destas. Foi uma mala de viagem que, quando se afasta de nós, avisa-nos que está a se afastar de nós. Podemos fazer tracking dela de acordo com o sítio onde ela está. Podemos ser notificados do peso que tem para sabermos que não vale a pena pormos mais coisas porque vamos pagar no aeroporto. E ainda nos permite carregar o telemóvel e o portátil quando estamos longe. Isto tudo numa única mala. E para quem viaja, de certeza que já passou por estas situações, torna-se muito difícil, às vezes, não perdermos alguma coisa na azáfama de passar de avião para avião. Isto que aqui está foi um dos primeiros projetos de Kickstarter que teve sucesso nesta área. E depois temos mais. Temos projetos que são implementados, por exemplo, a um nível que não é um sensor. É uma casa que faz um conjunto de coisas, por exemplo, como a mudança de iluminação, como a mudança da música que está a tocar, de acordo com as pessoas que estão em casa, de acordo com quem lá está. Este é um exemplo disso que eu coloquei aqui para referência. Depois também gostaria de vos mostrar o panorama nacional, ou seja, o que é que acontece em Portugal em relação a isto. Estamos a fazer alguma coisa ou não? E isto antes de passarmos para o hardware e começarmos a ver as coisas aqui. Bem, então, há uns meses atrás, eu em particular, resolvemos fazer um levantamento das startups que existem em Portugal de Internet of Things. E descobrimos que existiam, pelo menos identificadas por nós, mais ou menos 80.
ok? Portanto, existiam 80 startups já conhecidas que desenvolviam coisas na Internet of Things. Dessas, 32 startups aceitaram participar num evento que nós fizemos sobre IoT. Para além disso, já existia inclusive uma conferência chamada Productized que fazia também a divulgação e o trabalho dentro deste tipo de tecnologias. E várias startups já tinham inclusive ser financiadas por investidores, nomeadamente estrangeiros, e já estavam fora do país. E algumas delas que estão ali, eu vou utilizá-las como exemplo a seguir, como a Finester, a Kinematics, a Cookmellow, a Printful, a Vitalino, a Ido, que são tudo produtos que foram lançados e que inclusive já eram vendidos, ou já são vendidos neste momento online. E, portanto, identificámos uma quantidade delas, eu deixei aqui para referência, uma quantidade de startups que fazem coisas nesta área. Portanto, então, a conclusão que se tira é que, efetivamente, em Portugal existem muitas necessidades nestas áreas, existem muitas ideias e já existe muita gente a trabalhar nestas coisas e a pô-las a funcionar. Ok, dito isto, alguns dos exemplos portugueses. Aquele Kinematic que ali estava, quando os contactei, eles são do Porto, quando os contactei, descobri que eles faziam uns sensores que punham nos ténis e que nos diziam se nós estávamos a correr bem ou mal. Que nos diziam, olha, isso não é boa ideia o que tu estás a fazer, por favor, dá uma passada mais larga ou põe o pé de determinada forma, ou tu estás a correr e a pôr muita pressão na forma como pões os pés no chão. E, portanto, tudo isto era gerado pelos sensores que eles estavam a colocar diretamente nos ténis, permitem ser retirados e carregados e tornados a colocar. Perdão, a Lapa era uma empresa portuguesa que vendia, já vende, aliás, online, trackers para animais, por exemplo, ou para coisas nossas. Perdemos a mala, perdemos as chaves do carro, não há problema, colocamos um sensor, que basicamente um dispositivo, que aquilo que faz é comunicar e dizer, olha, meus amigos, desculpem lá, mas aquilo que tu andas à procura está ali mais à frente. Existe um equivalente destas coisas da Finester, que faz uma coisa muito parecida, que permite encontrar, por exemplo, o nosso cão, que entretanto resolveu fugir de casa, e está 8 ruas abaixo, e eles são notificados e dizem, olha, atenção, que o teu cão acabou de passar por aqui, portanto ele já anda completamente perdido. Depois temos outras coisas um bocadinho mais para a cozinha, como por exemplo o Cookmellow. Quando falámos com eles, descobrimos que eles inclusive já estavam nos Estados Unidos e já estavam com um protótipo de uma máquina que fazia a comida naquilo que se chama sous vide, que é uma cozinha muito, muito lenta dos ingredientes e com temperaturas perfeitamente controladas. E o que isto faz é, por exemplo, nós saímos de manhã e ele começa a cozinhar na altura em que saímos de casa e tem a refeição preparada às 7h30 da tarde, esperamos nós. Quando chegamos a casa temos exatamente a refeição no ponto. O ovo escalfado está efetivamente escalfado no ponto onde queremos. Porquê? Porque há um controle absoluto da temperatura. E, portanto, esta máquina faz isso e comunica através da internet, permite-nos controlar e ver o que é que está a acontecer e, inclusive, mudar alguma coisa caso precisamos de mudar. Este é o exemplo da Finester, que efetivamente é nada mais, nada menos que a empresa que eu vos disse por causa dos cães. E, finalmente, há aqui outra que eu não estou a conseguir mostrar-vos, que é a Vitalino. E o que é o Vitalino? Já agora, eu vou-vos mostrar aqui se procurarem por Vitalino, vão encontrar uma empresa que basicamente o que é que faz? Faz uma plataforma de desenvolvimento de sensores em Portugal, portanto eles estão até aqui relativamente bem perto da Rumos, desenvolve uma plataforma que permite eu desenvolver sensores médicos para, por exemplo, medir batimento cardíaco, medir a nossa capacidade de respiração, medir. A última análise eles construíram, só para terem uma ideia, com estes sensores, construíram um detector de mentiras que foi incluído numa campanha que a Smart utilizou, em que o que fazia era, deixa eu ver se eu consigo mostrar-vos isso, o que fazia era mostrar-vos, fazer-vos perguntas e fazer variar a distância percorrida num determinado carro,
tendo em conta o que nós dizíamos de verdade ou não. Portanto, era bastante interessante porque uma empresa portuguesa que desenvolve uma plataforma que parece relativamente pouco importante, entre aspas, de repente está a ser utilizada numa campanha da Smart, ou seja, dos carros, que efetivamente não é bastante relevante. Eu tenho aqui a campanha, só para nós vermos o que é que aconteceu. A minha? Ok, então, tal como eu estava a mostrar, portanto, a agência que fez esta campanha percebeu que fazia sentido a utilização de uma plataforma de IoT para mostrar ou para fazer um concurso em que dava um cargo a quem conseguisse chegar ao fim. E escolheu uma plataforma portuguesa e montou um detector de mentiras em cima dessa plataforma e montou esta campanha, que acabou por ser uma campanha mundial para toda a gente. Isto tudo para vos falar do panorama nacional sobre este tipo de soluções de IoT. Ok, mas o IoT não são só coisas fantásticas. Tem um conjunto de desafios e um conjunto de problemas para quem está a trabalhar nesta área. E aquilo que eu vos vou falar agora é efetivamente esse tipo de coisas. E alguns deles vocês de certeza já ouviram falar, nomeadamente questões de privacidade, de segurança, de interoperabilidade, de volume de informação produzida, de fiabilidade, de comunicações, que são tudo problemas que quem quiser desenvolver coisas nesta área vai ter que efetivamente perceber o que é que vai fazer e como é que o vai resolver. Começando efetivamente pela privacidade, é talvez aquele que a mim me diz mais respeito. Só para vos dar uma ideia, a minha casa está perfeitamente neste momento montada com 38 Arduinos que fazem a motorização de tudo em casa. É a privacidade, porque toda a informação que eu recolho acaba por estar disponível. Se eventualmente alguém conseguir lá chegar, poderá tirar essa informação toda. E, portanto, a identificação das pessoas, quem é que usa um dispositivo, a localização e percursos, onde é que está, a que horas é que passou, porque é que passou, a que velocidade é que passou, isto tudo pode inferir o nosso percurso normal, se vamos a pé, se vamos de carro, se vamos de moto, como é que vamos de transportes públicos, se não vamos. Isso permite fazer criações de perfis, ou seja, mesmo que não saibamos quem efetivamente é o utilizador, mas sabemos que um utilizador está a fazer aquele tipo de utilização,
há uns tempos atrás, dei por mim do centro comercial que estava a fazer monitorização do nosso sinal de GSM e de Wi-Fi para perceber onde é que nós estávamos e perceber qual era o nosso padrão de deslocamento dentro do centro comercial. Depois, ligações entre utilizadores, ok? O utilizador A e o utilizador B estão no mesmo sítio, à mesma altura, e só lá estão eles, então são amigos, conhecem-se. Da próxima vez que os encontrar noutro sítio, ele consegue manter essa relação, ele consegue criar gráficos de relações. Reparem que eu nem preciso saber quem é a pessoa. Eu posso criar este tipo de padrões sem saber quem é o utilizador em particular. Sei apenas quem é aquele utilizador, que tem aquele telefone, que tem aquele dispositivo. E depois outras coisas tão básicas como, inclusive, transições entre utilizadores. A venda de um dispositivo de IoT meu a outra pessoa, o que é que acontece com os dados que lá tem? A informação fica armazenada, fica disponível para quem? Para mim, para o novo cliente, como é que isso funciona? Portanto, temos efetivamente aqui um conjunto de desafios na privacidade que é importante percebermos como é que os vamos resolver, como é que temos isto bem pensado. E para quem desenvolve soluções de IoT, obviamente, terá que passar por aqui. Outra muito básica tem a ver com segurança. Okay? Porquê como segurança? Porque os dispositivos estão expostos, muitos deles se comunicam, e se comunicam porque comunicam na internet, então estão acessíveis de fora, então se são acessíveis de fora é possível fazer coisas com eles. Bem, se forem câmaras é chato, mas se não forem câmaras também é chato. Então começámos a ver reportes de falhas de segurança de coisas tão simples que permitiam que eu conseguisse aceder a dispositivos, como este dispositivo que tenho aqui o exemplo, apenas com um pedido HTTP eu conseguia aceder e fazer alterações ao seu estado. Outro, por exemplo, uma lâmpada que eu também tenho, que é uma lâmpada muito impecável porque permite-me, através do Wi-Fi, mudar o estado da lâmpada, ligar e desligar. É uma coisa que nós no nosso escritório já temos em algumas lâmpadas. Permite-nos ligar e ligar, mas também me permitia ligar-me a ela, fazer-me passar por um utilizador que inicialmente a tinha configurado e a partir daí ter acesso a tudo o que são configurações da lâmpada. Neste caso é uma lâmpada, não é grave, mas pensem que é, por exemplo, um sensor que permite controlar a temperatura e que, de repente, porque eu controlei e o alterei, passei a ter um consumo de energia brutal sem saber. Depois, outra coisa muito porreira, e isto diz-me muito a mim, é um desafio bastante grande, e acho que é um desafio sempre. Lembro-me quando começaram a sair os dispositivos como a Xbox e a PlayStation e queria utilizá-lo, a ideia era termos um comando que controlasse tudo, ou seja, que houvesse uma capacidade de interoperabilidade, que eu não precisasse ter múltiplas coisas para controlar os meus dispositivos em casa. E o que aconteceu foi que, obviamente, isto não aconteceu. A realidade em 2015 é que temos toneladas de comandos, toneladas de formas de comandar todos os nossos dispositivos para tentarmos uma uniformização, alguém tinha que fazer um standard. E isso é exatamente a mesma coisa que tem que acontecer no IoT. Neste momento, todos os grandes fabricantes, a Samsung, a Microsoft menos, por acaso, está a colaborar numa alliance chamada Holcim, mas a maior parte dos fabricantes estão, cada um por si, a desenvolver o seu próprio standard e a dizer que aquilo é que é fixe. Resultado, neste momento, a maior parte dos dispositivos não conseguem comunicar uns com os outros. Não é possível. Não é possível eu tenho uma lâmpada e a lâmpada ser alterada o estado através de um interruptor que eu comprei para a Amazon e que tem um protocolo diferente. E isso, efetivamente, é um desafio e é uma coisa que nós todos temos de trabalhar. Portanto, cá está soluções completamente proprietárias que bloqueiam completamente o acesso e que não me permitem que eu, da mesma forma que controlo uma máquina de lavar louça, possa controlar uma minha fechadura de casa e possa controlar o termómetro, porque na realidade todos eles utilizam coisas um bocadinho diferentes, protocolos ou aplicações um bocadinho diferentes. Outro dos desafios vai ser o volume da informação produzida e aqui novamente os informáticos vão ter muita coisa a dizer. Porquê? Porque é a lei dos grandes números, não é? Se um dispositivo guardar um capa de informação por hora, que não é nada, a maior parte de nós que trabalhamos em informática, um capa, até nos rimos com isso, mas multiplicado por 24 horas, por 365 dias e depois por 8 milhões de dispositivos, vamos imaginar que estamos a falar das lâmpadas, que já se venderam bastantes milhares de lâmpadas destas, então temos 65 mil teras ao final de um ano. O que convenhamos já começa a ser relevante. Então entra aqui em funcionamento a cloud e a forma como conseguimos guardar esta informação agregada, de forma a garantir que isto depois não custa muito e torna a solução de IoT fácil e rápida e barata de implementar. Temos outras situações, como as capacidades
de planeamento, de manipulação dos dados, com este também é muito difícil, segurança, conseguir aceder-lhes para obter informação, portanto, tudo isto são problemas dentro do volume de informação que temos aqui. Outra coisa é a fiabilidade. Outro problema, outro desafio. Ok, porreiro de uma app, tem um bug, alguém se queixa, fazemos um novo release, vai para a Store, o nosso telefone, quando detecta, faz um update. Então, e uma coisa destas, quem é que o repara? Eu sou uma startup, vivo pequenininho aqui no meu mundo, não tenho forma de reparar. Então, e firmware? Não sei. Então, e garantir as condições de utilização? Também não sei. Ou seja, a fiabilidade efetivamente é um problema. E é um problema porque nós temos que garantir que ela existe aumentando o ciclo de desenvolvimento, com mais testes. E para garantir isto, temos que arranjar uma forma de testar. Posso-vos dizer, fizemos uns testes com os sensores de medição de umidade que tivemos que ter 6 meses enterrados dentro de terra, com água, para perceber se aquilo ao final de 6 meses continuava a medir. Ora, uma app é feita em 6 meses. Nós só testámos uma vez. Com aquilo que aprendemos nesse teste, fizemos outro, mais curto. Mas às tantas, quando damos por nós, estamos a prolongar durante 3, 4, 5 anos de testes para lançar uma coisa. O que é porreiro, porque também não nos copiam tão facilmente. Quando veem que temos sucesso, vão demorar mais ou menos o mesmo tempo que nós a lançar qualquer coisa que seja semelhante. O que também nos dá alguma vantagem competitiva, coisa que as apps não. Eu copio imediatamente uma app, lanço-a no mercado e de repente tenho uma cópia de alguém que tinha mais 4 programadores que eu e rapidamente consegui fazer a coisa e pô-la a funcionar. E finalmente, a última coisa, comunicações. Epá, como é que eu comunico? Isto é tudo muito agir, mas 8 milhões de dispositivos vão gastar uma pipa de massa em comunicações. Claro que os operadores móveis ficam todos contentes. Aliás, é fácil começarem a ouvir os operadores móveis falarem no 5G, na quinta geração de comunicações, claro. E dizerem que uma das vantagens é a largura de banda que aquilo tem. Faz sentido, com tantos dispositivos, claro que eles querem ganhar esse mercado. Mas na realidade temos muitas outras hipóteses que podemos implementar e que não precisam de ser em cima de GSM. Temos rádio, podemos comunicar através de frequências livres, temos Sigfox, também comunicar através de frequências livres, mas num protocolo já proprietário e que neste momento já tem cobertura em Portugal e quase toda a Europa, Bluetooth, Wi-Fi, e depois obviamente o problema é a cobertura, né? Porque temos que garantir que a cobertura da nossa rede é pelo menos tão boa como aquilo que os nossos clientes precisam. Portanto, isto são efetivamente os desafios. Ok, e agora olhando para o hardware, o que é que nós temos aqui? Portanto, já percebemos que temos aqui um conjunto de coisas a acontecerem pelo mundo inteiro, já percebemos que temos em Portugal, já percebemos que temos várias oportunidades e que temos vários desafios. Mas como é que nós podemos montar aqui uma infraestrutura para pôr isto a funcionar? Então, eu trouxe-vos aqui um conjunto de dispositivos que vos vou mostrar já de seguida e que basicamente vos permitem perceber, para quem quer começar nisto, como é que pode começar. Vou-vos dar aqui várias hipóteses, vou-vos mostrar e depois vou fazer aqui uma instalação de um produto que permite programar uma coisa muito básica e pôr a funcionar, ok? Para nós podermos mostrar estas coisas todas, nós vamos precisar só de fazer aqui um ligeiro ajuste na câmara, portanto eu peço-vos só um pouco para poder fazer isso. Nós já voltamos, não há problema nenhum, é mesmo só para vos poder mostrar dispositivos pequeninos como este de uma forma correta e sem problemas. Espero que tenham ficado. Então, efetivamente, já vos posso então mostrar. Vou aproveitar, vou ter aqui um browser aberto para vos poder mostrar algumas coisas e onde é que vocês podem comprar estas coisas. Bem, para começar, tudo o que eu vos vou mostrar está disponível algures em lojas físicas em Portugal ou então na internet, nomeadamente na eBay. Aliás, quase tudo aquilo que eu vos mostrar foi comprado na eBay algures no tempo. Okay? E a ideia é mostrar-vos um conjunto de plataformas onde vocês possam saber e perceber onde é que começam a fazer coisas. Okay? Eu vou-vos dar algumas bases para que isso possa acontecer. Vou-vos começar por mostrar os Arduinos. Se procurarem na internet por Arduino, vão encontrar vários modelos disponíveis. Okay? Este que aqui está é o Nano, é uma coisa efetivamente muito pequenina. Este que aqui está que eu escolhi é o Mega, que é talvez o maior em termos de formato e talvez dos com maior capacidade. Falta aqui pelo meio o Uno, que é aquele que é mais utilizado. Se vocês quiserem ler informação sobre os Arduinos e ler informação de um sítio que é fidedigno, o melhor sítio, arduino.cc. Se vierem a este site, que é na prática o sítio onde temos toda a informação oficial sobre o Arduino, e reparem que tem aqui duas marcas, ficam já a saber que são a mesma,
Isto tem a ver com uma divisão que houve sobre a forma como deveriam fazer as coisas, e Genuíno passou a ser a forma conhecida fora dos Estados Unidos e Arduino dentro dos Estados Unidos. Mas aqui, se vocês olharem para isto, vocês vão ver que tem toneladas de dispositivos, todos eles com capacidades mais ou menos semelhantes, mas o importante é que são todos mais ou menos programados da mesma forma. Quais são as diferenças entre eles? Normalmente a maior diferença, e aquela que talvez nos preocupa mais, é a forma como utilizamos os pinos que têm. Porque, não sei se conseguem ver, nem todos eles têm os mesmos pinos. Aliás, eu trouxe um Mega precisamente por causa disso, porque é aquele que me permite ter mais pinos, ou seja, é aquele que me permite ter mais sensores aqui ligados. Portanto, isto que aqui está é aquele que tem mais capacidade em termos de pinos, tem pinos digitais e analógicos e permite-me ligar aqui uma multiplicidade enorme de sensores. Posso-vos dar alguns exemplos. Eu posso ter aqui sensores de temperatura, de umidade, de movimento, enfim, de detecção de chamas, de detecção de determinados gases. Tudo isso pode ser ligado aqui, e o bom deste é que, como tem tantos pinos, posso ligar mais sensores. Portanto, posso, num único dispositivo, que é um bocadinho mais caro que aqueles mais pequenos, mas basicamente num único dispositivo destes posso montar e fazer uma análise muito maior de vários sensores. Este pequenino, que é um nano, já é um bocadinho diferente. Tem menos pinos, como vocês conseguem ver, muito menos que aquele, e basicamente a capacidade que tem de poder medir várias coisas ao mesmo tempo é menor. Não é só esta a diferença. Se formos entrar em detalhe, que não é aquilo que eu pretendo agora, vocês vão encontrar muito mais coisas que efetivamente são diferentes, nomeadamente poderem ter mais ou menos memória disponível, o clock ser mais ou menos rápido, mas neste caso em particular não vamos entrar por aí. Depois temos vários outros tipos de Arduinos. Por exemplo, estes que aqui estão são wearables, são tipicamente aquilo que nós chamamos de sewables. Qual é a ideia? É permitir serem colocados em roupa e utilizar fio para os prender e depois fazer composições com pequeninas coisas destas. Por exemplo, este que aqui está é um pouco maior que uma moeda de 2 euros, um bocadinho maior que uma moeda de 2 euros, e possibilita que eu o coloque na roupa, depois ligue uma bateria e possa utilizar depois, inclusive, fio condutor para passar pela roupa para fazer coisas. Alguns exemplos de coisas feitas com este, por exemplo, para quem anda de bicicleta, piscas para marcar com LEDs, marcar se vamos virar à direita ou à esquerda, embebidos na nossa roupa, o que é bastante giro. Depois temos mais uma quantidade de outros, que inclusive muitos deles já deixaram de ser produzidos, mas continuam a existir no mercado. Se vocês pensarem que isto é muito caro, a resposta é depende. Se quiserem comprar estas versões oficiais, e podem comprá-las aqui no site, sim, podemos dizer que variam, mas algumas delas andam à volta de 20 dólares, 20 euros, coisas do género. Mas se forem, por exemplo, ao eBay e encontrarem versões, uma vez que isto é open source, encontrarem versões produzidas, por exemplo, na China, vão encontrar coisas que variam entre os 2 euros e os 3, 5, 7, mas coisas que variam nestes preços. O que faz com que seja muito rápido e muito barato. Quer dizer, rápido não, demora 4 semanas, mas muito barato comprar coisinhas destas e utilizá-las e implementar soluções como aquela que eu tenho em casa utilizando este tipo de tecnologia. Depois, estes foram os primeiros com que nós começámos a trabalhar quando começámos a prototipar. Depois debatemos num problema que é, ok, conseguimos controlar pinos, o que nos dão sensores, o que nos permite obter informação, conseguimos interagir com os elementos, porreiro, mas não temos Wi-Fi, não temos comunicação. E para pormos comunicação aqui em cima, temos que comprar qualquer coisa que encaixa no Arduino e que nos dá ou comunicação via Ethernet, através de um cabo, ou então através do Wi-Fi. O que, convenhamos, é perfeitamente fazível e, na prática, durante muito tempo, foi assim que nós prototipámos. Só que aumentamos os custos, aumenta o tamanho, aumenta os consumos energéticos, portanto, tem um conjunto de drawbacks. A partir daí, o que nós fizemos e que, entretanto, descobrimos foi descobrir uma coisinha muito pequenininha que eu vos vou tentar mostrar. Vejam só qual é o tamanho. Ok? Por comparação com o meu dedo. E isto que aqui está foi a nossa próxima fase de evolução de prototipagem. E o que aqui está é um 8266, um ESP8266. Isto que aqui está custa também, na China, à volta de 2,5 euros. Não pode ser utilizado diretamente. Porquê é que não pode? Poder pode, não deve. Porque, efetivamente, não tem os pinos aqui soldados, temos que os soldar, e depois é efetivamente muito pequenino.
o que torna difícil soldarmos. Mas a vantagem disto é que, para além de ser possível e compatível com a forma de desenvolver para o Arduino, como eu vos vou mostrar a seguir, é que já tem Wi-Fi embebido. Então passamos a ter microservidores de web, nestas coisinhas pequeninas, alimentadas por 5 volts ou por 3.3 volts, depende, neste caso, 3.3 volts, e que muito rapidamente conseguimos ligar também a sensores e ver informação e disponibilizar. Já vos vou mostrar um exemplo deste, um bocadinho mais evoluído. Claro que nos fartámos, obviamente, e rapidamente, de soldar coisinhas pequeninas. Então, fomos procurar alternativas um bocadinho maiores para nos facilitar o trabalho. E então, aquilo que encontramos no mercado, também pouco mais de 3 euros, é este que aqui está. Vou tirá-lo aqui do suporte. Isto que aqui está. Se vocês repararem, continua a ter o outro exatamente no mesmo sítio. Okay? Reparem. Isto que ali está é aquilo que ali está. E, só que a vantagem é que este já tem um USBzinho para eu poder ligar e, portanto, já não preciso de soldar, já tenho aqui os pinos disponíveis e a única coisa que preciso de fazer é ligar um cabo USB aqui a este dispositivo e começar a programá-lo. Isto é um Node MCU, que é completamente compatível com o anterior e com o Arduino, mas se nós quisermos, podemos ter várias alternativas de linguagens de programação, como por exemplo Lua, e não utilizar o Arduino, a forma como o Arduino utiliza, que tipicamente é C. E com isto, aumentamos a nossa velocidade de prototipagem, porque na prática, com um custo de 1 euro a mais, conseguimos facilmente não ter que andar a soldar. Claro que ao final de algum tempo, percebemos que estas coisas que são fantásticas para fazer pequenas operações, medir e enviar para algum lado, medir e enviar para a cloud, medir e enviar para algum sítio, tinham algumas limitações, nomeadamente a capacidade de processamento, porque obviamente uma coisinha destas pequenina não pode ter muita capacidade de processamento e armazenagem. E por algumas circunstâncias, vimos obrigados a recorrer a outros dispositivos. E este que aqui está, não existem muitos cá, pelo simples facto de que é muito difícil de os comprar. Aliás, posso-vos dizer, quando encomendámos, só podíamos encomendar um de cada vez. Eles não nos vendiam mais do que um. E isto é um Raspberry Pi Zero. O que é isto? Basicamente custa também 5 dólares, euros, libras, dependendo do sítio onde o compram. E que tipicamente é um mini computador, semelhante àquilo que já conhecem do Raspberry Pi. A única diferença é que este, além de ser muito mais barato, é muito mais pequeno e permite, como tem aqui os pinos para soldar, permite o desenvolvimento e fazer um pouco aquilo que o ESP já faz, se bem que este que aqui está não tem internet, portanto não tem Wi-Fi e, portanto, a comunicação torna-se um bocadinho mais difícil, mas tem HDMI, que obviamente aqui ele não tem um SD card que possibilita que eu guarde a informação, tem um sítio para eu ligar ao monitor, portanto é uma coisinha muito pequenina, mas muito interessante do ponto de vista de capacidades. Obviamente nós estamos a falar da mesma coisa que aqui o ESP8266 aqui no Node MCU, mas é interessante e para algumas circunstâncias também funciona. Claro que também podemos passar para um maior. E este que aqui está é um Raspberry Pi modelo 3, que tipicamente eu estou a utilizar, já vos mostro para aqui, mas instalei Windows e tenho Windows IoT Core, que é uma coisa que eu vos quero falar também hoje aqui, e tenho aqui um microcomputador que, com Windows instalado, me permite controlar através deste dispositivo, que vocês estão a ver aqui, 8 tomadas, ou então 8 circuitos de iluminação, 8 ar-condicionados, o que é que eu queira. A vantagem do Raspberry Pi, por isso é que eu tenho este aqui, isto é um protótipo, ou pronto, é parte de um protótipo que nós estamos a desenvolver para uma coisa que estamos a fazer, permite controlar 24 relays estas coisinhas que aqui estão, que permitem controlar 24 circuitos independentes de energia, o que faz com que eu consiga desligar e ligar quando me apetece qualquer circuito de um determinado espaço, nomeadamente o nosso escritório, de forma a controlar os gastos de energia. Okay? Isto que aqui está é uma coisa que custa 50 euros e a partir daí posso controlar tudo o que quiser, desligando e ligando. Claro que tive que programar, mas isso é uma coisa que já vão ver como é que se faz. E finalmente, vou-vos mostrar uma versão acabada de um produto. Ok? Este que aqui está
é efetivamente uma coisa que na prática é um bocadinho parecida com o Raspberry Pi e um bocadinho parecida com o Node MCU e o ESP, porque na prática faz um bocadinho de tudo. O que é que faz? Eu ligo 220 volts aqui, tenho um transformador, tenho um ESP8266 aqui já soldado e tenho aqui dois relays semelhantes àqueles 8. E o que isto permite fazer é, através da HTTP, desligar e ligar estes senhores que aqui estão. E se vocês repararem, isto já é um produto acabado, já é uma PCB feita profissionalmente. E o que faz, na realidade, é permitir, por exemplo, no nosso caso em particular, e é para isso que estamos a testar, controlar os circuitos de iluminação do escritório e permitir que as pessoas desliguem e liguem aquilo que precisam, sem precisarem de ir ao interruptor. No nosso caso, uma vez que somos todos geeks, estamos a controlar isto via HTTP e, portanto, temos pedidos HTTP para desligar as lâmpadas, para desligar ou desligar lâmpadas específicas dentro do escritório, para podermos controlar. Claro que isto, obviamente, nós estamos a fazer testes, porque a partir daí, isto que aqui está poderá servir para qualquer coisa que nós queiramos, sem problemas nenhum. Desde que se permita que o objetivo seja, através do Wi-Fi, desligar e ligar qualquer coisa, eu posso utilizar o que pretender. Ok. Agora, vamos começar aqui a olhar para a parte de programação. Então, vamos imaginar que eu quero programar, não é? Como é que eu começo a programar? Bem, uma das formas que nós temos para programar os Arduinos e os ESPs é olharmos efetivamente para o ambiente de desenvolvimento que o Arduino nos dá. E se nós viermos aqui ao site, tal como eu estava a dizer, tenho aqui o download e tenho aqui um IDE que me permite desenvolver e fazer os primeiros exemplos neste tipo de dispositivos. Temos aqui um Windows Installer, só temos que fazer download. Ele pergunta-nos se nós queremos contribuir. Lembrem-se que isto é uma plataforma que é grátis e, portanto, convém contribuirmos para que continue o desenvolvimento. Este IDE é desenvolvido com muitas novas versões. Quando nós começámos há cerca de 2 anos a trabalhar nisto, tínhamos meia dúzia de... já saíram mais de meia dúzia de versões, portanto, quase uma de todos os meses. Mas aquilo que efetivamente eu só estou a instalar, aliás, posso-vos mostrar, isto é uma coisa muito, muito pequenina. Portanto, eu fiz download do MSI, pus a instalar, e o que ele instala é um IDE, portanto, para quem está habituado, é o sítio onde nós vamos programar. Só um bocadinho à parte, isto não tem nada a ver com aquilo que nós estamos habituados, principalmente a malta que trabalha em ambientes Microsoft, porque é muito mais simples que, por exemplo, o Visual Studio, ok? Já agora, se gostarem do Visual Studio e quiserem continuar a desenvolver com o Visual Studio, equivalente ao Arduino IDE, existe uma coisa chamada Visual Micro, ok? Que não é mais nem menos que um IDE para o Visual Studio. Qual é a vantagem? Não saímos do Visual Studio e continuamos a desenvolver. Temos duas versões, uma versão gratuita, que é limitada, e uma versão paga, que é bastante mais interessante porque tem IntelliSense e mostra-nos quais são as hipóteses que temos para programar a seguir, porque senão não temos, não é? E basicamente facilita-nos bastante o desenvolvimento. A versão gratuita eu convido toda a gente a instalar, porque acho que faz sentido. A versão paga, depois cada um decida se efetivamente faz sentido ou não, se queremos ou não queremos instalar e queremos pagar. Mas para quem está a fazer coisas mais sérias, acho que é uma opção que podem efetivamente pensar. Portanto, então temos ou o Visual Micro, ou o Arduino, o IDE do Arduino, ou então uma quantidade de outras hipóteses, nomeadamente o Atmel Studio, que é talvez a versão mais core que nos permite desenvolver para o Arduino ou para o ESP. Mas existem muitas outras opções. É a questão de escolhermos aquela com que estamos mais confortáveis e aquela mais adequada ao nosso nível. Há quem esteja a programar, e já agora faço a chamada de atenção para isso, com isto. Deixa eu ver se eu não me engano a escrever. É Scratch, que é uma coisa muito básica, que funciona por caixinhas. Eu vou arrastando aquilo que quero fazer e, na prática, depois faço o deploy deste código para dentro do Arduino. Okay? E isto é uma coisa que é muito destinada a miúdos, ou então a pessoas sem conhecimento de programação, mas a miúdos, efetivamente, é uma coisa muito interessante, porque eles rapidamente conseguem agarrar no Arduino, agarrar neste ambiente de programação e fazer qualquer coisa. Se vocês repararem,
Não vou fazer... Okay? Não vou mostrar mais, mas isto permite o desenvolvimento de jogos e a linguagem, efetivamente, é assim. É assim, portanto, é arrastando e juntando caixas e depois existe um comportamento. Claro que isto permite também para o Arduino, existe inclusive uma comunidade em Lisboa que explica como é que isto funciona, portanto, se estiverem interessados, vale a pena darem uma olhada e perceberem o que é que podem aprender. Ok, já instalei o Arduino IDE, agora só tenho que ir procurar e arrancar com o IDE que está aqui. Portanto, como vocês estão a ver, é muito simples, nada daquilo que estamos habituados para quem trabalha dentro do ambiente Microsoft, ou Java ou outra coisa qualquer. Este é muito, muito básico. E, efetivamente, aqui está a coisa, a primeira parte que é importante saber dentro do Arduino. Arrancamos com um projeto, é um sketch. Arrancamos com um projeto, com um sketch, e ele só tem aqui dois bocados de código que são relevantes. O setup e o loop. Ok. E para quem esteja a pensar como é que isto funciona, isto é muito simples. O Arduino e os ESPs têm duas formas de funcionar. Ou têm duas coisas que são importantes. O setup é executado quando nós o ligamos. O loop é aquilo que constantemente está a ser executado todas as vezes que ele tem tempo. Portanto, ele, mediante o código que nós pusermos aqui, vai consumir um conjunto de ciclos de processamento. Se forem poucas, isto o loop executa mais vezes. Se forem muitas, o loop executa menos vezes. Mas ele está sempre continuamente a executar. Portanto, isto na prática o que está a fazer é, vamos imaginar que ligamos aqui um sensor de temperatura e só temos aqui uma instrução, ele está a ler milhares de vezes aquilo que o sensor lhe está a dizer. Se fizermos mais instruções, vamos ter menos milhares de vezes. Se fizermos 10.000 linhas, vamos ler menos vezes ainda e vamos ter leituras tão lentas ou tão rápidas consoante a complexidade do código que aqui pusermos. Portanto, se queremos ler muito rápido, temos que manter isto simples. Se queremos ler isto com maior delay, podemos pôr mais complexidade ou temos outras formas de o fazer. Portanto, na prática, temos então aqui duas coisas que precisamos saber: o setup e o loop. Claro que começar daqui é muito fixe, mas mais fixe ainda é vir aqui aos exemplos. E nos exemplos é muito porreiro, porque efetivamente vocês têm aqui uma quantidade de exemplos enorme que muito facilmente vos permite fazer as primeiras coisas. Okay? Por exemplo, olhando aqui para o base, o Blink, que vos dá para vocês perceberem aquilo que ele faz. Deixem-me só... Isto não dá para fazer zoom aqui da nossa fonte. Tá. Não dá. Portanto, não consigo fazer zoom, mas se vocês olharem para o que aqui está, o setup está aqui e o loop está aqui. E o que ele está a fazer é muito simples. Neste caso, eu não vos vou mostrar este, mas aquilo que ele está a fazer é fazer um LED piscar de 1 segundo em 1 segundo. Portanto, demora 1 segundo a ligar-se, 1 segundo a desligar-se, 1 segundo a ligar-se, 1 segundo a desligar-se e, consecutivamente, vai fazendo isto no loop. Portanto, temos aqui uma quantidade de exemplos que nos permite, efetivamente, olhar para isto de uma forma um bocadinho mais fácil e olhar para os exemplos e tentar fazer as primeiras modificações antes de pensarmos em fazer grandes alterações e grandes programações. Não vale a pena, é manter-o simples, até porque a memória destas coisas pequeninas não é muita. Portanto, convém mantermos a coisa o mais pequena possível para garantir que as coisas correm e cabem dentro do espaço disponível. Ok, mas isto que aqui está, estas configurações que aqui estão, são para programar os Arduinos. Eu resolvi mostrar-vos uma coisa um bocadinho mais complexa, mas também mais interessante, que é mostrar-vos como é que se programa este Node MCU que aqui está. E eu disse-vos, e continuo a dizer-vos na prática, que este Arduino IDE também serve para desenvolver para estes Node MCUs. E é verdade. Eu, efetivamente, posso desenvolver software para estes MCUs utilizando exatamente a mesma plataforma. Eu vou ligá-lo aqui ao USB, só para ele ir acordando. Ok, já está aqui a pescar. E, portanto, já tenho, então, aqui o meu Node MCU ligado através do USB ao meu computador. Agora, se eu começar a tentar fazer alguma coisa, como, por exemplo, fazer aqui um deploy, okay, aqui na minha COM3, vão ver que ele vai dar um erro e vai-me dizer assim: olha, pá, isso é tudo muito giro, mas
eu não vou conseguir fazer upload. E não vou conseguir fazer upload porquê? Porque ele está à espera que isto seja um Arduino. E como está à espera que isto seja um Arduino, e não é um Node MCU, ele vai tentar fazer o upload e vai constantemente estar ali a tentar. Aliás, se vocês repararem, vejam já que aquele bocadinho que ele está num Arduino ocupa 2% do storage. Aquilo são meia dúzia de linhas, mas já está a ocupar uma parte do storage que nós temos disponível para pôr a aplicação. Mas se vocês repararem, ele vai estar aqui constantemente a tentar colocar lá coisas e não vai conseguir. Não vai conseguir porquê? Não vai conseguir porque ele está programado, este IDE está programado para um tipo de board específica. Ou seja, está programado para utilizar um Arduino genuíno Uno. E aquilo que eu liguei cá não é um Arduino genuíno Uno. Não é um Arduino genuíno Uno. É peço desculpa, estavam aqui a dizer que a câmera tinha parado e eu aproveitei para tentar ver se vocês já estão a ver. Mas isto não é um Arduino Uno, como vocês sabem, eu tenho aqui um Node MCU. Então, eu tenho que procurar aqui uma board que seja a Node MCU. E como eu sei que não vou encontrar, vocês também não vão encontrar aqui. Mas temos aqui um Boards Manager, que é uma coisa que foi colocada há relativamente pouco tempo, e que me possibilita, já estão a ver que ele está a dar erro, que me possibilita acrescentar boards, ou seja, acrescentar outras boards, como nomeadamente os ESPs e os... ok, câmera para outra vez. Ok, estamos de volta. Então, tal como eu estava a dizer, aqui não temos, ou seja, nós podemos adicionar outras boards, nomeadamente os novos MCUs e os ESPs, aqui. Só que se nós formos aqui à procura, não encontramos cá. Ok, aquilo que temos que fazer é muito simples. É dizer onde é que ele vai procurar. Eu vou abrir aqui, que tenho aqui efetivamente copiado. Ok, eu vou copiar aqui um fecheirinho que me vai fazer. Eu vou-vos mostrar onde é que estou a tirar, que é para não haver coisas escondidas. Estou a ir ao Instructable. Foi o primeiro que encontrei, ok? Não precisam nada disso. Mas aqui nos Preferences eu vou ter que colocar um URL que está aqui em baixo. Arduino ESP8266 Stable. E vou ter que colocar isto. Vou ter que ir aqui às Preferences. Ok, fechar o Board Manager. Eu vou aqui às Preferences. E nós temos aqui uma opçãozinha. Additional Board Manager URL. Se colocarmos aqui este tal URL, o que é que ele vai fazer? Vai ter um sítio adicional onde vai buscar informação de novas boards. O que isto vai permitir é agora, quando eu venho aqui ao Board Manager, encontrar várias novas opções. Reparem que existem aqui muitas para Intel, muitas para IoT Core. Okay? É uma das coisas que quero falar. E depois temos efetivamente aqui a ESP8266. E se vocês forem ver aqui, temos aqui Node MCU 0.9, ESP Node MCU e mais uma quantidade de outras coisas. Portanto, é isto mesmo que queremos instalar. Então, quando instalarmos, perdão, quando instalamos este Boards Manager, instalamos esta opção, passamos a ter disponível imediatamente uma nova board que agora podemos configurar e dizer que aquela que temos é esta e já podemos programar especificamente para esta. Mais coisas também vamos ganhar. Vamos ganhar também a possibilidade de podermos ter exemplos específicos para aquilo que nós temos aqui. O que também simplifica muito. Porquê? Porque há coisas que estes dispositivos têm que os Arduinos não têm, nomeadamente o quê? O Wi-Fi. E, portanto, vamos ter logo aqui uma quantidade de pequenos exemplos que nos vão permitir aceder ao Wi-Fi e nos vão permitir fazer ou um cliente, fazendo posts para um sítio qualquer, ou então um servidor, recebendo pedidos e enviando respostas.
Eu gosto particularmente do modelo servidor, ou seja, em que eu faço pedidos para cá, mas na realidade os dois servem, depende daquilo que nós queremos fazer. Okay? Se optamos por um modelo em que um servidor central faz pedidos e vai buscar informação, uma coisa é fácil de implementar. Se fizermos ao contrário, temos um servidor em que este constantemente está a fazer pedidos para lá e enviar informação também. Obviamente, depende muito daquilo que queremos implementar. Agora, reparem, se eu vier aqui aos exemplos, eu já tenho aqui embaixo. Okay. Wi-Fi, não, ainda me faltam aqui nos outros. Portanto, provavelmente vou só fazer aqui um restart ao Arduino, ao IDE, porque ele não leu aquilo que lá estava. Onde é que está? Não está ainda. Não. Vamos só garantir que... Ok, já está cá. O meu DMCU já cá está. Portanto, este é o 09 e o resto de tudo já está a funcionar. Reparem que este Node MCU é outra coisa que é importante. Estes ESPs, na realidade não é o Node MCU, são bastante, ou têm a capacidade de serem bastante mais poderosos que o Arduino. Para quem já conhece isto e olhar para os valores que aqui tem, em termos de flash size é bastante maior e em termos de frequência de CPU, estes 160 MHz é bastante maior do que aquilo que, está disponível para o Arduino. Ok, entretanto, reparem que já apareceram aqui os exemplos que eu quero. Já tenho aqui, na prática, todo o exemplo que preciso para vos mostrar aquilo que faço tensões de mostrar. Então, a única coisa que eu preciso de fazer é, por exemplo, o mesmo exemplo Blink que há pouco estávamos a ver. Ok? E se repararem, o Blink deste ESP8236 é exatamente o mesmo. Eu não preciso de fazer mais nada. A única coisa que preciso é desligá-lo, tornar a ligar. E agora há aqui uma particularidade, eu já vos explico qual é, mas eu tenho que a fazer antes de vos explicar qual é. Ok, já tenho aqui o meu ESP, vou fazer upload do sketch. E vamos ver que ele vai começar a piscar uma luzinha azul a dizer que está a fazer. Neste momento ainda está a compilar, portanto vai demorar algum tempo, apesar de ser uma coisa muito pequenina. Ok, uploading, não sei se estão a ver uma luzinha a pescar aqui. Eu vou tentar levar mais próximo. Lá está a luzinha a pescar. E o que ele está a fazer agora é copiar aquilo que compilou para dentro do Node MCU. Já está. E a partir de agora, estão a ver, o LED cá em baixo azul está a pescar de 1 em 1 segundo, que é exatamente o código que ele tem. Portanto, é extremamente fácil, como vocês estão a ver. Eu, em 5 minutos, o que fiz foi ligar um cabo USB ao PC, ir buscar o Arduino IDE, instalar a parte de gestão das boards para permitir a gestão da board do ESP e do Arduino, e do Node MCU, e buscar um template, um projeto básico, neste caso é mesmo básico, ok? Não pensem que é assim tão simples, porque obviamente é bastante mais complexo. Clicar aqui num botãozinho que eu já vou explicar o que é que faz. Fazer deploy do meu script, ele compila, faz upload e põe a correr. E portanto, a partir de agora, sempre que eu desligar e ligar, se eu não fizer mais nada, ele vai correr aquele setup. Acabei de desligar, vou ligá-lo outra vez. Ele vai correr aquele setup e vai começar a pescar automaticamente. Portanto, eu não preciso fazer mais nada. Ok? Obviamente, neste caso, ele está apenas a fazer o blink de uma luz, mas podíamos aceder a todos estes pinos que aqui estão, todos não, aqueles que estão disponíveis, porque há aqui alguns que estão reservados. Posso-vos mostrar o pinout que isto tem, para vocês terem uma ideia, mas na prática temos aqui uma quantidade de pinos disponíveis, onde podíamos ligar sensores que fariam aquilo que nós precisamos. Só para terem uma ideia, já agora, tenho aqui uma caixinha de sensores, que se compra também uma quantidade de lojas em Portugal, só para pesquisarem por elas, mas também se compra online.
e que basicamente aquilo que possibilita a partir de agora, vou tentar abrir aqui a caixa. Okay. E, por exemplo, temos aqui um sensor que gosto bastante, apesar de já existir uma versão a seguir a este, que é um DHT11, que mede temperatura e umidade. Tem aqui 3 contactos que nós podemos ligar. 2 deles é o ground e o VCC, ou seja, o power que nós precisamos, e o outro é o dos dados. Portanto, ligando o pin de dados e os outros 2 ao Node MCU, temos uma coisa que nos permite ler a temperatura local e a umidade. Só para terem uma ideia, já vos vou mostrar ali mais umas coisas, mas temos coisas como, por exemplo, tão básicas como um LED RGB, okay? Que a única coisa que faz é mudar de cor e também tem, neste caso, 4 pinos, sendo que 2 deles são power. Não, desculpem, um deles é power e o outro é o R, o G e o B, portanto, de RGB. Temos coisas como sensores de luz, okay? Uma coisa muito pequenina, mas estamos a falar de uma caixa de sensores que custará cá em Portugal provavelmente 40, 50 euros, sendo um bocadinho mais barata lá fora. Temos coisas como emissores de infravermelhos, para quem quer buzzers para fazer barulho. Portanto, tem aqui uma quantidade de brincadeiras que podem utilizar e tem um kit relativamente completo. Portanto, obviamente, se quiserem iniciar nestas coisas, podem sempre pegar umas coisas destas para simplificar o vosso trabalho e começar a desenvolver. Agora, voltando então aqui ao nosso exemplo. Claro que isto é demasiado simples, né? É um exemplo que só pisca, não tem mais coisa nenhuma de jeito. Eu vou mantê-lo aqui deste lado, mas vou aproveitar e vou buscar um outro exemplo, este um bocadinho mais avançado, que não é mais nem menos do que aquele que me permite fazer um servidor de web, nomeadamente um Hello Server. Okay? E a vantagem deste servidor que aqui está é possibilitar-me, através de... Deixa-me só mostrar-vos isto, que é um bocadinho mais complexo, mas através da configuração do SSID e uma password, e com a mais alguma coisa que aqui está, este já é um pouco mais complexo, eu já vos vou descrever mais ou menos o que aqui está para nós conseguirmos perceber o que aqui está, fazer um mini servidor do web que neste caso responde a dizer estou vivo, ou então não estou vivo e aquilo que tu pediste não existe. Portanto, reparem, é possível fazer um servidor do web com este meia dúzia de linhas de código que aqui está e colocá-lo a funcionar dentro de uma coisinha tão pequenina como este Node MCU, ou ainda mais pequena como este ESP8266, portanto, bastante mais pequena, né? Reparem a dimensão, estamos a falar de uma coisa muito mais pequenina. E temos um servidor web. Claro que isto não é um servidor web verdadeiro, ok? Isto não suporta múltiplos utilizadores ao mesmo tempo. Mas se forem coisas que são pedidas muito pequeninas ou para fazer operações, isto muito facilmente corresponde às nossas necessidades. Só para vocês verem o que aqui está, para perceberem que não é complexo, o que aqui está é um include das bibliotecas que nós precisamos, tendo em conta que queremos fazer um servidor de web. E se olharem para os nomes, rapidamente percebem Wi-Fi, parte web server e DNS. Depois aqui é o nosso sítio onde nós colocaríamos o nosso SSID e a nossa password para nos ligarmos à rede. Criamos um web server e depois o que é que temos? Bem, o setup, que temos também daquele lado, não é? E o loop. Neste caso, bastante simples. Sendo que o setup faz o setup do servidor e o loop o que faz é, pura e simplesmente, esperar clientes. Portanto, o que é que o setup faz? Para além de fazer vários, escrever e piscar várias coisas, o que faz também é ligar-se através daquele SSID, daquela password, e dizer, olha, quando tu chamas o meu servidor e não pões nada à frente, corre uma determinada coisa que está ali em cima. Quando chamares com barra inline, retorna a dizer, olha, isto funciona. Se vocês virem este handle root, é uma coisa que está aqui em cima, okay? Que o que faz é dizer, sim senhora, olá, from ESP8266. Muito simples. Mas na realidade, perdão, se vocês repararem, aquilo que aqui tem não é muito difícil de entender. Ok, e é um servidor de web. Claro que, novamente, há uma quantidade de coisas que não estão aqui pelo meio, como, nomeadamente, ler informação dos sensores. Mas é qualquer coisa que entrará, neste caso em particular, em vez de termos isto, aqui no meio, teríamos uma coisa ligeiramente diferente, ou seja, teríamos
a parte de leitura do sensor e o envio ou a resposta com a informação. O que nós fizemos, utilizando este que aqui está, foi basicamente programarmos para quando chamamos através do IP /1, ele mexe este que aqui está, /on liga, /off desliga, e este /2 on e off liga e desliga. Portanto, e aquilo que fizemos foi apenas uma alteração ligeira a este script que aqui está, esta aplicação que aqui está, este código, e um deploy para aquele, utilizando exatamente o mesmo modelo, sendo que aqui temos uma limitação que é não temos forma de ligar um USB, portanto tivemos que ligarmos aqui estes pinos que aqui estão, não sei se conseguem ver, utilizando uma outra coisa que está aqui, que tem exatamente também pinos e que ligamos através de uns cabos, e este sim tem um USB. Okay. Isto é específico, faz sentido para programar este tipo de dispositivos com ESPs, mas também os Arduinos que não tenham interface USB, que são tipicamente coisas muito pequeninas, e utilizamos estes que aqui estão para lá chegar e para fazer coisas. Okay? Agora, ok, mas então e como é que eu faço debug disto? Para quem é programador, está habituado a fazer debug, está habituado a ver o que é que está a acontecer, o que é que podemos fazer para perceber o que é que está a acontecer aqui? Bem, na realidade, o debug aqui é um bocadinho mais difícil. Se utilizarmos o Visual Micro, a versão paga, conseguimos fazer debug, conseguimos ver o que é que está a acontecer aqui dentro em tempo real e não apenas o output do LED a pescar, que é fixe, mas podem estar a acontecer muitas coisas de erro aqui dentro e eu não saber. Portanto, para podermos fazer coisas que sejam efetivamente interessantes a esse nível, nós temos uma pequena coisa dentro do Arduino IDE que nos pode ajudar se não tivermos o Visual Micro, que é aqui este Serial Monitor que está aqui. Este Serial Monitor abre um monitor que basicamente escreve nesta pequena janela tudo aquilo que for mandado para fora através de um bocadinho de código que aqui está. Okay. Está aqui, e que se eu passar agora para aqui, para este lado, escrever setup e depois escrever loop e depois on ou off, provavelmente on. E agora, fizer exatamente a mesma coisa que fiz há pouco, desligá-lo, clicar aqui num botãozinho que tem que estar carregado para entrar em modo de programação. Isto é específico dos ESPs. Acho que já está. Fazer upload. Não, não está. Desligá-lo outra vez. Carregar no botãozinho. Já está. Ok. Estão a ver? Já está a fazer ali o upload. Já está a pescar ali. Aqui embaixo já estamos a ver que ele está a fazer o upload outra vez para lá. Vamos só esperar mais um bocadinho até chegar aos 100%. Ok, já começou a pescar e agora, se tudo correr bem, eu vou conseguir ver. Aliás, deveria ver. Vamos lá fechar isto e tornar a abrir. Ok, falta-me ainda aqui uma coisa. Falha ainda, portanto, o material tem sempre razão. É que, fechando este, temos que inicializar a dizer que ele vai escrever e eu não o fiz. Portanto, aqui antes disto, no setup, vou ter que pôr isto, tornar a desligá-lo, tornar a ligá-lo. Show. Ser mais fácil. Ok, já está. Deploy outra vez. E portanto,
Ok, já está a fazer upload, conseguem ver aqui outra vez em baixo. E, portanto, de uma forma relativamente simples, estamos a fazer deploy outra vez para aqui. E esperemos que agora eu já tenha. Ok, a ver, já aparece aqui on, off loop, on, off loop, on, off loop e assim sucessivamente. Portanto, isto é aquilo que eu estou a tirar de dentro do Arduino cá para fora. O que obviamente também permite outra coisa, que é nós podermos utilizar isto para comunicar com o PC. Podermos pôr o PC a ler a informação que ele está a mandar diretamente aqui, através dos sensores, e enviar a informação para ali e colocar a informação daquele lado. Okay? Portanto, neste caso, mostrei-vos o debug fantástico que isto tem, que obviamente não é fantástico, mas que é aquele que temos, que é a utilização do serial print para enviar informação output para ser visualizado e para podermos perceber o que é que está a acontecer. O que, em código mais complexo, portanto, o truque é mantê-lo o mais simples possível, pode se tornar extremamente complexo de perceber onde é que está o erro e é conveniente olharmos para isso. Já agora, um outro aviso para quem se quer começar a trabalhar com este tipo de brincadeiras pequeninas. Epá, arranjem uma fonte de alimentação que seja fiável. Por fiável, subentenda-se qualquer coisa que seja garantido que está a entregar aquilo que vocês esperam que ela entregue. 5 volts ou 3.3, mas com mais do que os 500 mAh que, por exemplo, uma porta de um USB de um computador normalmente tem disponibilidade. Porquê? Porque isto, como tem um wireless, quando arranca tem um pico e às vezes quer consumir mais do que isso e torna-se extremamente instável. Só para vos dar uma ideia, esta brincadeira tivemos no escritório e fazia reboot de meia hora, sem nenhuma razão aparente, e nós achávamos que era do código. Depois descobrimos que tínhamos ligado isto a uma fonte, a um carregador que, de vez em quando, não tinha capacidade de entregar aquilo que ele precisava de consumir. Então fazia reboot. Ligámos uma fonte estável e estamos em testes a fazer ons e offs constantes todos os minutos e temos isto, sem exagero, se calhar há uns 30 dias a fazer ons e offs todos os minutos, sem qualquer tipo de problema, sem nenhum reboot. Portanto, arranjem fontes de alimentação fidedignas, porque senão às vezes o problema não é vosso e perdem, como eu já perdi, horas a tentar descobrir um problema que na realidade não há problema nenhum, o problema foi a fonte de alimentação que estavam a utilizar. Portanto, comprem um carregador, nem que seja um carregador de um telemóvel, mas um carregador que entregue claramente mais do que 2 amperes, para termos a certeza que o pico que isto tem não faz com que efetivamente deixe de funcionar. Portanto, ok, então temos aqui deste lado o nosso, neste caso, projeto bastante simples, mas vamos imaginar que depois precisamos de colocar a informação num sítio qualquer. E esse colocar a informação num sítio qualquer pode ser feito de várias formas. Por exemplo, nós podemos ter um servidor local nosso onde colocamos a informação. Fizemos isso e funciona, ok? Podemos ter uma base de dados, no nosso caso utilizamos SQL Server e começamos a pôr dentro da SQL todos os sensores que tínhamos. E para testar, resolvemos fazer coisas que normalmente não faríamos, como por exemplo, um sensor de umidade, medir todas as vezes que conseguia, às vezes 1000 vezes, e conseguir guardar dentro da base de dados todas as vezes que conseguia. O que é que aconteceu? Deixámos aquilo a funcionar vários dias e quando demos por nós tínhamos milhões de registros. E obviamente isto, se nós pensarmos em uma escala bastante grande, também corremos o risco de, além de subcarregarmos completamente os nossos servidores, e às tantas não conseguimos trabalhar na informação. E então, vamos à segunda parte, ou aqui na prática só um alerta, em pensarem em coisas que vos possibilitem a utilização da parte de infraestrutura onde armazenam a informação, de forma a poderem depois fazer qualquer coisa com a informação. Nomeadamente, e obviamente aqui, para quem conhece sabe, um dos motivos por que trabalho com esta plataforma, mas na realidade temos outras que possibilitam trabalhar muito facilmente este tipo de solução de Internet das Coisas, ou Internet of Things. E aqui no Azure temos aqui vários exemplos, como por exemplo, apps que possibilitam receber informação de dispositivos, neste caso milhões. Posso-vos dizer que medimos recentemente 22 mil inserts num segundo.
e juntá-los todos num sítio que depois podem ser processados, quer por Machine Learning, quer por Stream Analytics, quer inclusive por código nosso, para poder trabalhar a informação. Ora, isto torna-se muito difícil de fazer in-house e obriga a que tenhamos um setup bastante grande do ponto de vista de implementação, coisa que muitas vezes nós não queremos fazer. Portanto, quer utilizem a plataforma da Microsoft, quer utilizem, por exemplo, a plataforma da Samsung, que obviamente também está neste mercado porque lhe interessa este manancial de dispositivos que eles depois vão poder vender dentro das casas das pessoas. Okay? Mas eles têm este Arctic, que tem uma solução de cloud que é feita particularmente para trabalhar dispositivos de IoT para poder armazenar informação. Okay? Mas não são os únicos, ok? Podemos chegar aqui à Amazon e procurar os serviços da Amazon, e a Amazon, com a cloud que tem, também tem coisas específicas para IoT e que nos permite trabalhar este tipo de solução. E, ok, está a ver aqui, Internet of Things. E, portanto, na realidade, grande parte dos fabricantes já começam a ter soluções que querem vender para disponibilizar esta informação e para armazenar a informação. Não é a única coisa que é preciso olhar, há outras coisas que são precisas de olhar, como plataformas de análise de informação, não é? Que sejam visualmente atrativas e que mostrem informação. E aí também temos que procurar, existem já várias no mercado, que possibilitam que nós façamos rapidamente dashboards com a informação dos nossos dispositivos para podermos vender aos nossos clientes. E, sabendo que, por exemplo, na indústria isto será uma coisa muito, muito interessante. Perceberem, por exemplo, quando é que as máquinas avariam, quando é que têm que ser feitas manutenções, porque as próprias máquinas, na prática, dizem-nos isso através de sensores. Dou-vos um exemplo. Através do pico de corrente, quando um frigorífico se liga, é possível perceber se o frigorífico está próximo ou não do final da vida útil e avisar o dono do frigorífico e dizer: olha, meu amigo, está na altura de trocar este frigorífico porque este frigorífico vai deixar de funcionar. Ou então um carro começa a dizer às pessoas: olha, a sua condução, pá, você vai ter um problema ali na correia de distribuição mais cedo do que aquilo que nós lhe dissemos no manual do fabricante. Porque os outros 500 ou mais condutores que conduzem da mesma forma que você, no seu padrão, que nós estamos a medir nos nossos sensores, tiveram esse problema também mais cedo. Portanto, meu amigo, tome cuidado e vamos já reparar isso preventivamente, porque o que vai acontecer é que vai ter esse problema e provavelmente vai ficar na estrada. Portanto, este tipo de soluções depois, com machine learning, com a interpretação dos resultados e com capacidade de dizer: olha, isto vai correr mal, ou vai correr mal ali, ou quando é que vai correr mal, também se torna especialmente interessante. Claro que depois também abre, já falámos disso um pouco mais atrás, problemas como, por exemplo, controle remoto, e poderemos ter situações em que teremos resultados inesperados ou indesejados. E pronto, passando um bocadinho então pelo hardware, como veem, ele continua a funcionar, portanto a fonte de alimentação é fidedigna. Mas, tal como eu estava a dizer, já passamos aqui pelo hardware que temos disponível para prototipar. Claro que a situação, depois de prototiparmos e testarmos e termos isto a funcionar para alguns clientes e aprendermos com isso, corrigirmos os nossos bugs e o nosso hardware, acabamos sempre por ter que fazer uma coisa um bocadinho mais séria. E aí, talvez no segundo passo, convém olharmos para fabricantes de PCBs que nos possam entregar muito rapidamente qualquer coisa com uma qualidade já bastante melhor, para podermos pôr em clientes ou para podermos vender os primeiros protótipos a sério. E se olharem para, por exemplo, escolhi este, podia ter escolhido outros. Na realidade, a maior parte deles já são fabricantes chineses que produzem este tipo de coisas. Este escolhi-o porque tem um desconto nos primeiros e permite imprimir ou produzir os primeiros 10 de desconto, com desconto bastante grande. Podemos produzir os nossos primeiros protótipos a sério e depois passar para uma escala maior, porque na realidade não vai ser um Arduino, quase de certeza, nem vai ser um Node MCU, quase de certeza, que vão servir as nossas necessidades. Vai ser provavelmente um PCB muito mais profissional e muito mais otimizado que isto. Mas para prototipar, ou para fazer pequena escala, só porque nos diverte fazer coisas em IoT, isto é sem dúvida a melhor plataforma. Ou Arduino, ou ESP, ou Raspberry Pi, ou a Intel, que tem um conjunto de boards também já disponíveis para nós podermos fazer coisas, como por exemplo
Edison. Deixa-me encontrar onde é que isso está. Bem, vou procurar por Edison, que de certeza que o Google sabe melhor do que eu. Okay. Estão a ver? Sabe. Okay. Que é uma borda um bocadinho mais avançada, com mais capacidade, mas não deixa de ser uma borda excelente para nós começarmos a fazer coisas com IoT e que também tem, obviamente, um kit muito semelhante àquele que eu vos estava a mostrar para rapidamente montarmos um protótipo e pormos qualquer coisa a funcionar. Portanto, na prática, se eu pensar em que quase todos os fabricantes estão nesta coisa de perceber como é que funciona o IoT e como é que podem fazer coisas, todos eles terão uma aproximação semelhante. Qualquer coisa na cloud, qualquer coisa de hardware que podemos experimentar, uma ideia para podermos desenvolver e depois um conjunto de sensores que podem ser os mesmos ou não, que toda a gente pode utilizar. Ok, e era isto que eu tinha para vos mostrar. Portanto, passando rapidamente, era falar-vos um bocadinho sobre qual é o panorama do IoT e como é que isto está a surgir. Depois dar-vos um bocado de ideia de como é que vocês podem começar, onde é que podem começar, como é que podem começar a fazer estas coisas e, finalmente, abrir também um espaço para perguntas. Não sei se alguém vai querer colocar alguma pergunta, mas se quiserem, aproveitem o chat para o fazer e eu responderei online caso tenham. Não sei. Vou dar alguns minutos ou alguns segundos. Ok, uns minutos. Já agora aproveito para dizer que existem as novas webcasts, as próximas, que são gestão de cliente, que não é tecnológico, mas obviamente é também interessante. E a Adobe Spark, que é tecnológico e que, para quem efetivamente gosta de coisas relacionadas com tecnologia, poderá ser a próxima. Ok, alguém está a colocar uma pergunta? Só esperar. Estou muito contente, ele continua a funcionar. É. É uma boa questão. Na realidade, grande parte das coisas que estivemos a falar aqui contém microprocessadores. Não fui ver a definição exata, mas de acordo com aquilo que microprocessadores, mal escrito, mas e é isto que efetivamente o Arduino ou este Node MCU fazem. Portanto, ele toma decisões, nós passamos um conjunto de informação e eles executam aquilo que nós lhe mandamos. Portanto, sim, a resposta é sim. Aliás, o Arduino talvez, não é das coisas mais pequenas, mas é daquelas que nós podemos utilizar para prototipar, aquela que tem menos capacidade. Okay? Em termos de capacidade de processamento, em velocidade de processamento. Depois teremos estes ESPs, que serão quase o dobro em termos de capacidade de processamento, mas não deixam de ser coisas muito pequeninas. Estamos a falar no máximo de 160 MHz. Basta olharem para os PCs e perceberem as diferenças que isso tem. Depois temos efetivamente os Raspberry Pi Zero ou os 3, 2, 3, que na prática aquilo que me dão é uma capacidade bastante maior, muito mais próxima de um computador. Já agora, se quiserem utilizar IoT, Windows IoT ou Windows IoT Core, okay? A Microsoft disponibiliza
uma versão do sistema operativo do Windows 10, obviamente muito limitada, não é para servir de desktop, não é para servir de computador pessoal, ao contrário, por exemplo, daquilo que se faz com Linux. Aqui a ideia é muito mais básica, é muito mais ser um servidor onde nós pomos aplicações que correm, okay, mas que suporta o Raspberry Pi 2, o Raspberry Pi 3 e outras plataformas que não estas que estou a falar. Mas no caso do 2 e do 3 é muito porreiro, porque a diferença entre o 2 e o 3, só para terem uma ideia, é que no 3 o wireless e o Bluetooth estão disponíveis, o que para aplicações IoT faz muito sentido, ok? Enquanto no 2 não está disponível e, portanto, é muito limitado nesse aspecto. Estou a falar, não está disponível no IoT Core no Windows. Para fazermos a instalação é muito simples. Eu escolhi esta página que é developer.microsoft.com, ok? E que basicamente o que é que me permite escolher o aparelho, dizer onde é que eu quero instalar, qual é a versão que queremos instalar. E agora, nesta versão, se não estou em erro, apesar de o Raspberry Pi 3 ter wireless e ter Bluetooth compatíveis com o Windows IoT Core, se escolherem esta versão, que é a versão que está neste momento em produção, não funciona, ok? Se for esta, funciona e, portanto, esta é aquela que eu tenho instalada, por exemplo, neste dispositivo que estamos a testar. Escolhemos isto, fazemos Next, e o que ele vai fazer é, bem, precisamos do Windows 10 para poder trabalhar, para poder fazer isto. Fazemos o download do dashboard, okay? E o dashboard, o que é que me dá? Dá-me basicamente todas as instruções necessárias para eu fazer a instalação. Só preciso do quê? De um SD card rápido, de uma forma de o ligar ao meu PC, nomeadamente, no meu caso, um adaptador USB. Ponho o SD card, que é uma coisa muito pequenininha que está colocada aqui. Acho que conseguem ver a ponta. E depois é seguir as instruções deste dashboard. Eu estou a fazer download do dashboard para vos mostrar, mas é fazer o que este dashboard nos manda para instalarmos o Windows IoT Core dentro do SD card e posteriormente dentro do Raspberry Pi. Pôr dentro do Raspberry Pi. Problemas que vocês veem, que eu vejo. Bem, para começar, isto não é um Windows propriamente dito, é apenas o Core e não tem interface gráfica, ok? Portanto, para quem está a pensar, fixe, vou instalar uma máquina Windows aqui dentro, na realidade, não é isto que... Não é isso que vai conseguir, ok? Entretanto, ele pediu-me para instalar também a framework, portanto, vou falando com vocês e mostrando-vos isto. Portanto, na realidade, isto não é um Windows, isto corre dois tipos de aplicações. Aplicações visuais, em que nós desenvolvemos toda a parte visual, utilizando aquilo que a Microsoft diz que é Universal Apps, okay? Ou então aplicações de serviço, que correm sem parte visual e que estão a correr. A vantagem de utilizarmos o IoT Core é efetivamente este Universal Apps. Porquê? Porque na prática o Universal Apps significa que eu posso desenvolver aplicações e se as fizer bem, naturalmente, correm tanto no Raspberry Pi 3, 2, como correm no Windows, como correm num telefone, num Windows Phone. O que faz com que eu só tenha o trabalho de desenvolver a aplicação uma vez. Na realidade, claro, não é bem verdade, porque se eu acedo a um pino para comunicar com o sensor de temperatura no meu Raspberry Pi 3 e no meu Windows Phone não tenho um sensor de temperatura, não vai funcionar a mesma aplicação. Mas com algum código para testar, eu consigo decidir fazer uma coisa ou não, ok? Ou seja, executar ou não aquele bocado de código que valida se eu estou ou não estou num determinado dispositivo. Okay? Mas basicamente é este dashboard que aqui está e a partir daí fazer download do IoT Core, que a Microsoft disponibiliza gratuitamente, e depois fazer a instalação, seguindo os passos que aqui estão. É muito simples, demora cerca de 10 minutos a fazer. Okay? Nada de extraordinário, escolher qual é o cartão. Aliás, está agora. Escolher qual é o cartão, deixa eu ver se eu consigo mostrar isto maior. E pronto, e o dispositivo fica instalado. Se o ligarmos à nossa rede física cabelada, ele aparece imediatamente depois visível no portal que vem com esta instalação, e nós conseguimos ver logo esse dispositivo.
Se for wireless, temos que configurar, ligamos um teclado, ligamos um rato, configuramos o wireless, depois já podemos desligar, porque já conseguimos utilizá-lo remotamente. Ok? Portanto, esta solução agrada-me bastante, porque para quem programa em tecnologias Microsoft, obviamente, é muito fácil de aprender e de utilizar. Obviamente também é um dispositivo bastante mais caro que um Arduino ou um ESP, portanto não conseguimos utilizar tantos ao mesmo custo como utilizaríamos do outro lado. Eu continuo à espera de perguntas. Se houver alguém a quiser fazer alguma pergunta, está à vontade, basta escrever. Se não,